Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você, tem esse desejo no seu coração também de servir a Deus, de fazer o que é melhor, de trazer Jesus para dentro do lar? Então eu quero convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus no Salmo 127. Estou aqui abrindo a minha Bíblia e quero convidar para que você abra a sua Bíblia também, beleza? Bom, vamos lá então. O Salmo 127 diz o seguinte, eu vou ler todos os 5 versículos deste Salmo que são profundos. Cântico de romagem, autoria Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, porque Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse poderia ser o salmo da família. Ele começa fazendo um desafio. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por mais bonita que seja a sua casa, por mais belo que seja o seu lar, a edificação da sua casa, por mais bonito que seja o seu apartamento, seja a sua casa, sua moradia na cidade ou no campo, se Deus não fizer morada na sua casa, tudo isso será em vão. O texto que eu mencionei para você no início, lembra-se? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué. E eu quero convidar você para nós lermos o texto na íntegra. Está em Josué, capítulo 24 e o versículo 15. Bem no início da Bíblia, nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados também de Pentateuco, e depois nós temos Josué. E no último capítulo de Josué, nós encontramos essa declaração no versículo 15, está aqui. Vou ler a partir do verso 14 para pegar todo o contexto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora, ou seja, joguem fora, os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolham hoje. Servir a Deus é uma questão de escolha. Não é uma questão simplesmente de tradição. É uma questão de escolha. E a Bíblia nos orienta, através das palavras de Josué. Escolham hoje. Quem você tem escolhido todos os dias na sua casa? Sabe, Deus é uma questão de escolha. Se eu não faço culto com a minha família todos os dias, estou escolhendo não servir a Deus. Se eu não leio a Bíblia todos os dias, eu estou escolhendo não servir a Deus. Se eu não oro todos os dias, eu estou escolhendo tudo, menos Deus. O Senhor Jesus tem que ser uma prioridade na nossa casa, uma prioridade na nossa vida, uma prioridade na nossa agenda, uma prioridade no nosso coração. O Senhor Jesus tem que ser uma prioridade em tudo. Ele é o primeiro. Aliás, Mateus 6,33, lembra-se? Diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, no versículo 15, Josué diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí ele toma uma decisão tremenda. Ele diz, eu e minha casa já fizemos uma escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você já fez a tua escolha? Decidiu servir a Deus, servir a Jesus Cristo? Decidiu estudar a Bíblia? Decidiu tomar a decisão de ser batizado? Decidiu ser um missionário para a causa de Deus, um discípulo do Santo Evangelho? Eu e minha casa já fizemos a nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor significa também educar os filhos. Quando a gente vai lá para o Salmo 127, nós vemos no versículo 3 o seguinte, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão.
E é interessante que no versículo 4 ele diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Alguém me disse certa vez que essa aljava cabia 5 flechas. Eu já procurei em vários lugares, não achei a resposta exata para isso, mas a pessoa que me dizia isso disse assim: essa aljava cabia 5 flechas, então o número ideal de filhos são 5. Não sei se é isso mesmo. Bem, eu tenho 3, estou quase lá. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é esta a ênfase. A ênfase aqui é na educação dos filhos. A ênfase aqui está em levar para eles, sejam 3, sejam 5, sejam 2 ou 1. A ênfase aqui está em transmitir o conhecimento de Deus para as futuras gerações. A ênfase aqui está em levar para eles um conhecimento base ao ponto de eles tomarem por si só essa decisão. Nós serviremos ao Senhor. Como fazer isto? Bem, Deuteronômio explica para a gente, ou nos dá aqui uma deixa muito interessante, que é também, na verdade, uma ordem de Deus. Vamos dar uma olhada lá? Eu quero convidar você então, agora nós vamos para o 5º livro da Bíblia, que está dentro daquilo que eu falei lá do Pentateuco, né? Lá no início de Deuteronômio, se você tiver a sua Bíblia, você pode abri-la junto comigo nessa nossa conversa. Deuteronômio no capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí ele diz, tu inculcarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e quando você se deitar e ao levantar-se, também atarás como sinal na tua mão, e elas te serão por frontal diante dos olhos. Ou seja, em tudo que nós fizermos, devemos relacionar as atividades com Deus. Ensinar os nossos filhos, andando, antes de deitar, ao acordar, durante o dia, em todas as atividades, ensiná-los sobre a palavra de Deus. Então, se o Senhor guardar a cidade, ou seja, a nossa casa, a nossa família, nós seremos bem-aventurados. Agora, se Ele não guardar, como diz aqui o versículo 1, em vão será trabalhar. Em vão vai ser ter um guarda, em vão será trabalhar até tarde, acordar cedo, sair para o trabalho, fazer a nossa parte, se Deus não for o primeiro na nossa vida. É por isso que a apostila do programa das 40 madrugadas, ela enfatiza isso. No Salmo 127, nós temos aqui as atividades de todos os dias. Baseado no Salmo 127, nós temos as atividades. Então, por exemplo, veja comigo. Na leitura de hoje do Salmo 127, eu aprendi que Deus é o ponto de referência, a base, o centro da minha vida. E, obviamente, Ele tem que ser a base e o centro da vida da nossa família e dos filhos também. Depois eu aprendi que Deus pode o quê? Ajudar-me a construir uma família feliz, filhos e filhas para a sua honra. Amém? Glória a Deus. E depois, na leitura de hoje, eu aprendi que Deus quer isso de mim. Quer o quê? Eu aprendi que Deus quer que eu leve o Senhor Jesus para dentro da minha casa, que eu coloque em primeiro lugar na minha vida, que a minha agenda, o primeiro item da minha agenda seja Deus. As demais coisas serão acrescentadas. É inútil trabalhar, se eu não priorizo Deus, as coisas de Deus, a causa de Deus, a obra de Deus. Ok? Então aqui fica a tarefa para você. Você vai pegar uma caneta e vai escrever o que Deus quer de você. Escreva. O ponto de referência da sua vida é qual? É Deus? Não é? Escreva. E lembre-se da frase: realização é colocar primeiro Deus em cada aspecto da minha vida. Vamos lá? Eu quero orar por isso e quero orar por você. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de ter lido o Salmo 127. Esse salmo nos desafia a buscar mais intimamente ao Senhor Jesus, a levar Deus para dentro da nossa casa e para a vida de nossos filhos. Abençoa-nos, ó Pai, com Tua mão poderosa e derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e que você seja reavivado por Sua palavra. Bom dia.